Então, irmãos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Nós ainda estamos no verso 4 a 7. Gálatas, capítulo de número 4, versos 4 a 7. Já faz pelo menos umas 5 lives que nós estamos nesses versos. Vou ler o verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, o que Deus fez? Enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai, Deus é meu Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. Olha lá. De sorte que você não é mais escravo. Vou falar isso com calma. De sorte que você não é mais escravo. Não tem nada mais que te escraviza. Porém filho. E sendo filho, você é um herdeiro por Deus. Olha como é grande isso. Você é um herdeiro por Deus. Então vamos à pergunta. Não se irrite, não perca a paciência, não desanime. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Você já ouviu isso 2000 vezes, né? Mas tem gente na internet que vai ouvir hoje pela primeira vez. O que aconteceu com a igreja dos Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. E que Paulo pregou? Paulo levou eles a fazer campanha? Não. Paulo levou eles a fazerem votos da velha aliança? Não. Paulo levou eles a fazer sacrifício? Não. Paulo explorava eles cobrando dízimo? Não. Paulo levava eles para subir no monte e dizer que o monte tinha poder? Não. Paulo levava eles a ficar fazendo jejum sem comer para alcançar um poder de Deus ou forçar Deus a fazer um milagre na vida deles? Não. Porque Paulo sabia que todas essas coisas era a mentalidade da lei, a mentalidade do Velho Testamento, que acabou na cruz. Então Paulo nunca levou a igreja a praticar estas coisas que o sistema religioso, a maior parte deles, impõe para as pessoas religiosas fazerem. Agora, o que Paulo pregou? Paulo pregou o evangelho da graça de Deus. Entende? Eu quero ler com vocês aqui nessa introdução, depois a gente volta para Gálatas, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos 1, verso 16 e 17, onde Paulo diz isso: pois não me envergonho do evangelho. E aí ele diz o que é o evangelho. Ele diz assim: porque é o poder de Deus. Então pense nisso. O que é o evangelho? É o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. E depois ele diz, primeiro do judeu e também do grego. Agora, o que eu encontro no evangelho? Visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei? Não. A justiça de Deus se revela na velha aliança? Não. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Aí ele mostra de fé, uma fé crescente, conhecimento crescente. De fé em fé, como está escrito, o justo, aquele que foi justificado pela graça de Deus, ele vai viver como? Por meio da própria fé dele. Ele não vai depender da fé de pastor, de bispo, de apóstolo, de ninguém. Ele vai viver por aquilo que ele acredita. Então Paulo fala, não me envergonho do evangelho. Ele fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então o poder de Deus, aqui no que Paulo se refere, não é tremer, gritar. Isso aí não é poder de Deus. Isso é o poder da feitiçaria que está na nossa carne. O poder de Deus, que é o evangelho, é um conhecimento. Repare bem, é um conhecimento que chega até você. E quando você o conhece, um poder se manifesta na tua vida e te leva para um plano superior, que é o conhecimento do evangelho da graça de Deus. Então o evangelho é o poder de Deus. Esse poder é um conhecimento que você tem
que te leva à salvação, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê em quem? Em agorada, em campanha, voto, sacrifício, não, que crê no Evangelho, para a salvação de todo aquele que acredita no Evangelho. Então, o Evangelho não é isso, vem aqui que a tua vida vai mudar, está sem trabalho, traga carteira de trabalho para ungir. Ah, você quer ficar rico, vem aqui, dá o dízimo, trízimo, envelope, campanha, aí Deus vai fazer você ficar rico. Isso aí não é Evangelho. Ah, você tem problema, vem para a igreja que Deus vai resolver os seus problemas. Aí ele vai cantar: Deus resolve os seus problemas na terra, no mar e no ar. E na terra, no mar e no céu. Nunca houve e não há problema para Deus. Isso aí não é Evangelho, gente. O Evangelho é um conhecimento do que foi feito na cruz, que a velha aliança acabou, e quando eu tenho esse conhecimento, que é o poder de Deus, é para minha salvação, porque eu acredito no Evangelho. Por que Paulo fala que não se envergonhava do Evangelho? Quando Paulo cita isso, ele está cercado de judeus. Ele está cercado de judeus que tinham raiva dele, porque ele pregava que o judaísmo havia acabado. Ele pregava que a lei acabou na cruz. Ele pregava que os sacrifícios da lei acabaram na cruz. Ele pregava que agora não precisava mais de templo, que os verdadeiros adoradores adoravam em espírito. Ele pregava que não precisava mais de sacerdote, que não precisava mais de nada daquilo, que aquilo havia acabado na cruz. E ele está cercado de judeus que olhavam para ele com raiva e julgavam que ele era um falso pregador, um herético, e queriam matar ele. Então ele está cercado de uma grande oposição. No meio de tudo isso ele está ali oprimido, ele conhece a verdade, ele sabe que é verdade. Então ele fala: ainda que tudo isso venha contra mim, ainda que os meus irmãos judeus querem me matar, ainda que toda a minha nação, o meu povo de sangue que eu amo, rejeitou Jesus e me rejeita, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele sabia que o Evangelho, aquilo que começou depois da cruz, era o poder de Deus que havia se manifestado. Você entende isso? Ele não se envergonhava de falar: a lei acabou, os sacrifícios acabaram, a velha aliança acabou na cruz. Ele não se envergonhava. Depois que Cristo morreu e derramou sangue, começa-se a nova aliança no sangue dele. Ele não se envergonhava. Todo o sistema religioso era contra Paulo. Até alguns dos apóstolos, como Tiago, que falou que a salvação era por obras e não era só por fé, também era contra Paulo, porque não entendia o que Deus havia revelado para Paulo. Então ele falava: não me envergonho do Evangelho. Então não se envergonhe. Se aqueles irmãos do passado olham para você, não quer nem papo com você, porque você fala da graça de Deus. Não se envergonhe se aquela igreja que você frequentava, quando você ouviu o Evangelho da graça de Deus, eles falam que você é um desviado porque saiu daquela igreja. Não se envergonhe, não. Não se envergonhe se os seus próprios familiares, quando você fala do Evangelho da graça de Deus para eles, eles falam: ei, olha a igreja que esse cara está indo, olha o que ele está falando, olha, está desviado, está atrapalhado. Não se envergonhe, não. Não se envergonhe se aquele pastor que era o teu pastor, quando te encontra, fala que você está num caminho errado, que você tinha que estar lá, que você se desviou. Não se encontra, dê graças a Deus. Sabe por quê? Porque você está livre pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Não se envergonhe de mostrar a verdade. Nós que conhecemos o Evangelho da graça de Deus, nós somos impetuosos, nós não vamos esconder a verdade. Tem que falar a verdade para as pessoas, ainda que você perca as pessoas, ainda que a tua igreja não arrecade nada, fale a verdade, porque a verdade é o que Deus quer que você fale. Entende? Se as pessoas não te entender, que não entendam. Não se envergonhe, fale o que tem que ser falado. Fale a verdade diante das pessoas, não com espírito de briga, de dissensão. Não, com calma, com sabedoria, com paciência. E não se envergonhe do Evangelho. Por quê? Porque você conhece o Evangelho, que é o poder de Deus. Foi isso que Paulo pregou. O Evangelho: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie.
Paulo pregou: aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará de graça com o filho todas as coisas? Paulo não pregou o Deus da barganha. O que é o Deus da barganha? Primeiro, ele está muito interessado no teu dinheiro. Ele quer o teu dízimo, ele quer a tua oferta, ele quer o teu trízimo, ele quer que você pegue todos os carnês da igreja. Se você não fizer isso, ele não vai prosperar. É o Deus da barganha, ele quer barganhar com você. Primeiro você tem que dar as coisas para ele gosta muito do que você tem, né? Ele gosta do teu carro se você der para a igreja, ele gosta de você tirar a poupança para dar para a igreja, porque eu já vi gente pedindo isso. Ele gosta, e se você não der, você está debaixo de maldição. Por quê? Porque ele tem muito interesse nas tuas coisas, ele gosta do teu dinheiro. Se você não der, como é que ele vai te abençoar? Esse é o Cristo que o sistema apresenta, é o Cristo da barganha. Para você receber alguma coisa de Deus, primeiro você tem que dar para ele. Boa medida, recalcada, sacudida, você tem que dar tudo que tem. Vocês estão entendendo? Para a igreja você tem que dar. Aí Deus vai avaliar se você deu. Aí se aí deu mais, eu vou dar mais para ele. Aquele não deu, aquele não tinha nada para dar, está desempregado, está debaixo de maldição, não vou dar nada para ele. Não é nada disso, isso não é o evangelho. Não é o evangelho da graça de Deus, é o evangelho que apresenta um Deus de barganha, um Deus interessado nas coisas que as pessoas têm para obter tudo delas. Foi isso que Paulo pregou a verdade. Entende? E em Gálatas capítulo 1, Paulo fala o quê? Verso 6: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além do que recebestes, seja anátema. Paulo pregou a verdade para os Gálatas, fundou as igrejas, depois se ausentou, aí chegou lá o pessoal da lei. Quem é o pessoal da lei? Aqueles que não se desprendem do Velho Testamento, aqueles que não se desprendem de Malaquias 3, aqueles que não se desprendem do voto de Jacó, aqueles que não se desprendem do voto de Ana, aquele que não se desprende da falsa, aquela prosperidade de José, aqueles que pregam o Velho Testamento e querem pôr o Velho Testamento inteiro dentro da igreja, aqueles que trazem os símbolos do judaísmo, aquele monte de azeite do Velho Testamento, a Arca da Aliança, enche a igreja de judaísmo e quer que a igreja pratique o judaísmo, que quer que guarde sábado, que quer que volte para a lei. A mentalidade deles é Velho Testamento. Essa gente entrou na igreja dos Gálatas e disseram o que para os Gálatas? Olha, essa graça que Paulo prega não é só isso não, você tem que crer em Jesus, mas você tem que se voltar para a velha aliança, guardar sábado, se circuncidar, praticar o judaísmo, somando o judaísmo com aquilo que Cristo fez na cruz. Os dois juntos é que vão te salvar. E perverteram a fé dos Gálatas. Os Gálatas deixaram o evangelho da graça de Deus de lado. É o que mais você vê hoje, o que mais você vê nas igrejas da televisão. Deixaram o evangelho da graça de Deus de lado. O que eles fazem, esses pregadores da televisão? Deixaram o evangelho da graça de Deus de lado. Vocês enxergam isso comigo ou só eu que vejo isso? Deixaram. Estão pregando o evangelho de escravidão. Então os Gálatas deixaram o evangelho da graça de Deus de lado, se voltaram para a lei. Para quê? Para tentar alcançar aquilo que foi nos dado gratuitamente pelo evangelho da graça de Deus, e se desviaram do evangelho da graça de Deus. Então Paulo fala: vocês foram chamados na graça, vocês passaram para um outro evangelho, o qual não é outro. Ele chamou esses pregadores da velha aliança de perturbadores. Alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do evangelho da graça, seja o quê? Anátema. Por isso que você tem que prestar atenção. Primeiro, conhecer o evangelho da graça. Conhecimento vai te dar proteção.
Conhecimento cria um escudo na tua mente e nas tuas emoções. E quando você ouvir qualquer pregação que vai além do Evangelho da Graça, seja anátema, não serve. Você está entendendo? Não interessa se aparece alguém na televisão num templo lá com 10 mil pessoas. Quando ele aparece lá dando agorada, fazendo campanha, né? Água do Rio Jordão, não é o Evangelho da Graça, está ultrapassando, seja anátema. Quando eles aparecem lá oferecendo rosinha, põe um copo com água em cima da televisão que você vai ser curado, traz uma camisa com um nó do avesso, nós vamos desatar o nó, tua vida vai desamarrar. Estão ultrapassando, seja anátema. Por isso o fator principal é conhecer o que é o Evangelho da Graça de Deus. Esse conhecimento cria um escudo que vai te proteger de todo engano, de toda enrolação, de tudo aquilo que é falso. Está bem claro isso na tua mente, meu irmão, minha irmã? Você que nos acompanha aí no YouTube, está bem claro isso na sua mente? Então, Paulo vai escrever essa carta para quê? Para nos desprender da lei, nos desprender da prática do judaísmo, para mostrar que tudo aquilo acabou na cruz e que nós estamos num novo testamento, nova aliança. Deus não se relaciona mais comigo baseado na lei, aquilo acabou. Deus se relaciona comigo agora baseado na nova aliança, no Novo Testamento. Essa é a forma com que Deus se relaciona com a igreja. Até que chegamos no capítulo 4, já há algum tempo, vamos ler de novo, verso 4. Vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, tudo isso nós já pregamos, nascido debaixo da lei, sob a lei, para fazer o que lá? Resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Já explicamos isso na live passada. Agora Paulo diz, e porque eu sou filho, o que Deus fez? Porque eu sou um filho, Deus enviou o meu coração para dentro de mim, o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai, descobri, Deus é meu Pai. E porque sou filho, o que Deus fez? Ele já fez, presta atenção. Porque eu sou um filho, Deus vai pôr uma garantia dentro de mim. Ele enviou no meu coração o Espírito do seu Filho. Quem é o Espírito de Jesus Cristo? É o Espírito Santo. Então o dia que eu criei em Cristo de verdade, nascido de novo, fui salvo, simultaneamente, é uma coisa assim, simultânea. Quando eu fui salvo, instantaneamente, Deus vem e põe dentro de mim o Espírito Santo, Ele me sela com o Espírito Santo da promessa. Então esse pensamento que eu sou crente, eu tenho que buscar o Espírito Santo, eu vou num culto de busca do Espírito Santo. Eu vou no culto do Espírito Santo, não existe. Eu estou buscando alguém com uma mentalidade de que esse alguém está fora de mim. E ele é rápido, porque eu preciso buscá-lo sem parar. Toda semana na igreja tem um culto de busca do Espírito Santo. E a pessoa cria uma mentalidade que o Espírito Santo está fora dela. Está longe dela, ela sempre tem que estar atrás dele, cadê o Espírito Santo? Eu vou lá na igreja que eu vou buscar. Aí depois ela vai no culto do busca do Espírito Santo, vão falar assim para ela, vai dando glória, vai dando glória, fica fazendo assim, vai dando glória, irmão, vai dando glória, aí agora, pula, levam eles a um estado emocional sem sentido nenhum, eles vão pensar que é aquilo que é o Espírito Santo. Mas na semana seguinte tem outro culto do Espírito Santo que já só saiu dele. Aí ele tem que ir de novo lá para fazer a mesma coisa. Isso parece bom, verdadeiro, mas isso é uma coisa enganosa. Aquilo que acontece com eles é mais um estado emocional depois de muita música, muita gritaria. O Espírito Santo não é emoção. Todos quantos foram cheios do Espírito Santo não ficaram lá sapato de fogo, canela de fogo, gritando, se entortando, rodando. Todos os homens da nova aliança cheios de Espírito Santo foram sábios, se firmaram no Evangelho da graça de Deus, foram inteligentes, tiveram um comportamento bom. Ninguém ficou falando besteira, ninguém explorou ninguém, ninguém enganou ninguém, ninguém se meteu com a política. Não.
Eles eram enfiados no Evangelho da graça de Deus e pregavam a verdade do Evangelho da graça de Deus. Então você, quando você foi salvo, nasceu do alto, se tornou um filho de Deus, Deus pôs dentro de você o Espírito Santo. Porque sou filho, Deus enviou ao meu coração o Espírito do seu Filho. Então vamos à palavra, abra aí, vai para frente, Efésios capítulo de número 1, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo de número 1. Vamos ler versos 13 e 14. Depois de Paulo falar sobre a predestinação, as bênçãos dos lugares celestiais, nós somos redimidos, Deus convergiu todas as coisas em Cristo, nós somos feitos herança para Deus. Aí depois do verso 13 ele fala assim: em quem também vós, depois que vocês ouviram a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade na mente de Paulo? É a velha aliança? Não, olha o que ele fala. O evangelho da vossa salvação. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, a palavra da verdade é o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. Esse Espírito que nos selou é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. O que é esse selo do Espírito Santo? Se eu fosse pentecostal, eu ia dizer assim: não, você tem que falar em línguas. Línguas. Só que as línguas de Atos 2 não eram estranhas. Eram línguas, idiomas daquelas pessoas que estavam em Jerusalém de outras nações, que falavam a linguagem das outras nações. Não eram essas coisas que eles falam. Eram línguas humanas. Como os ouvimos falar na nossa própria língua materna? É aqueles que ouviram eles falando e disseram que falavam na língua de nascimento deles, língua materna. Então isso não é ser selado com o Espírito Santo. O que é ser selado com o Espírito Santo? Eu fui salvo, me tornei filho, Deus vem, põe o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, habitando dentro de mim. Por que ele fala selo? Vamos dar aquele exemplo simples, ilustração simples, que eu já dei aqui umas 10 vezes. Você compra um imóvel, o que você vai fazer? Vai lavrar a escritura do vendedor, para você que é o comprador, e vai registrá-lo no cartório de imóveis. Acabou o problema. Se vier alguém depois dizer: esse imóvel é meu, o que prova que não é? Está aqui, olha a escritura e o registro. Entende? Aquele imóvel é teu para sempre, ou até você vendê-lo, mas é teu para sempre. Entende? A prova de que o imóvel é teu é a escritura, é o registro. Mesma coisa o Espírito Santo. Deus me selou, é a escritura de Deus. Quando eu sou salvo e sou filho, Deus vem e lavra uma escritura dentro de mim. Ele põe o Espírito Santo, que é Deus habitando em mim. Eu estou selado com o Espírito Santo. O que prova se eu sou de Deus não é se eu tenho uma Bíblia debaixo do braço, se eu vou na igreja, se eu dou glória, não. Eu tenho ou não tenho o Espírito Santo? É isso que prova se eu sou de Deus ou se eu não sou de Deus. Então o Espírito Santo é a escritura de que eu sou propriedade exclusiva de Deus, que eu sou um filho de Deus. É a escritura. No mundo visível ninguém vai ver isso. Mas no mundo espiritual, presta atenção, o mundo da fé, o mundo visível, onde estão os anjos, quando eles olham para você, olha ali um filho de Deus, olha o Espírito habitando dentro deles. É intocável, é indestrutível isso. O mundo invisível reconhece. Ali está um filho de Deus, ali está alguém selado pelo Espírito de Deus. Ali está uma propriedade exclusiva de Deus. Ali está algo que é de Deus e não pode ser tomado, batido por ninguém. Você é visto, você é reconhecido porque você é selado com o Espírito Santo da promessa. Você entende isso? Aí vem a fraqueza da carne. Ai, pastor, mas parece que não é verdade, que eu não sinto isso.
A carne nunca vai sentir essas coisas. O que a carne sente é mal-estar. A carne quer sempre deixar você para baixo, com depressão, com medo, deixar a tua cabeça assim, ó, toda doidinha, pensa para lá, pensa para cá. Porque a carne é isso o tempo todo. A carne não prova que Deus habite em você. Porque o que ela prova é coisa da terra. Ela é escravizada pelo mundo visível. Ela é que nem piano de teclado. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora é um dó maior, outra dó menor. Sabe? A nossa carne, se você não descobriu a tua carne como é venenosa, você precisa descobrir. Porque ela te deixa doido o tempo todo. Você não vai sentir Deus na carne. Deus é espírito. Deus não é uma emoção, Deus não é calor, Deus não é arrepio, Deus não é fogo na minha carne. Deus é espírito, está num outro nível. Eu me relaciono com Ele porque eu nasci de novo, estou num outro nível. Eu o adoro porque eu adoro Ele em espírito. Não é a carne não adora Deus. Então a fraqueza da carne, ela quer que você descreia. Por quê? Porque a carne quer sentir Deus, ela quer sentimentos bons. Eu quero ficar alegre, eu quero alegria. Ai, Deus me dá alegria, né? Ai, meu Deus. E aí você vai ler, transformou a minha tristeza em alegria lá no Salmo, que era um cara da alma. Uma hora estava alegre, outra hora estava triste. Deus não é emoção, fé não é sentimento. Olha para mim. Fé não é se sentir bem. Eu conheço um monte de gente que se sente bem, está afundada, não crê em nada. Se sente bem. Fé não é o ai que alegria, glória a Deus. Isso não é fé. Amanhã você acorda sem sentimento, você acorda afundado. Vem na igreja domingo, aleluia, glória a Deus. Acorda segunda-feira meio deprê, odiosa, inferno. Né? Porque os sentimentos acabaram, o sentimento do louvor de domingo acabou. Segunda-feira você acorda sem ele, parece que Deus te largou. Eu não sinto essas coisas, mas pela fé ele está vivo dentro de mim. Fé não é emoção, é convicção que eu tenho da verdade. Então se é uma coisa que você tem que desconfiar é do que você sente. Não seja governado pelas tuas emoções, não seja governado pelos teus sentimentos, não seja governado por essas coisas. Pode ser até sentimentos bons, a gente avalia assim: eu estou sentindo uma coisa boa, é de Deus. Estou sentindo uma coisa ruim, é do diabo. Não confie nem em sentimentos bons, porque eles te levam a um erro maior. Quantas pessoas confiaram em sentimentos bons e se afundaram, se relacionaram com pessoas, com coisas que destruíram a sua vida porque o sentimento era bom. Os sentimentos você tem que anulá-los, seja bom ou ruins, porque eles não provam que Deus está em você. O que prova é o que está escrito. Então Deus habita em você pelo Espírito Santo. Eu não sinto, pastor, o senhor não sente? É pela fé, eu sei que ele está em mim. Eu tenho convicção disso. Tem hora que eu acordo também de segunda-feira atravessado, né, com o estômago meio assim, né, meio zonzo, né? Ainda mais você que... Bom, e eu vou fazer 66, eu já estou ficando velho, hein? Haja, né? Haja paciência. Então o que acontece com o velho? O velho não dorme muito. Muita gente vai ser liberta. Não é o demônio que te acordou às 4 horas da manhã, nem Deus te acordou às 3 para orar. É que a natureza de quem já passou 200 dorme pouco. Eu não sei que você não entrou nessa mudança metabólica, física que a gente entra, né? Então quando eu falei acordar cedo, eu vou dormir o quê? 11 horas da noite? 4 horas da manhã eu estou cansado de dormir. Às vezes é 12h30 eu estou acordando. Estou cansado de dormir, durmo pouco. Acontece assim com você que já está nos 200 também, não é? E às vezes eu acordo lá umas 3 horas da manhã atravessado, queria dormir um pouquinho mais. Aí o supersticioso é o demônio. O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer falar comigo? Ele me acordou para orar. Não, é um ataque do diabo. Eu estava sonhando lá que eu estava meio em aflição. É um ataque do demônio. Vou ligar pro pastor. Pastor, eu acordei 3h30 da manhã e estava com uma mal-estar. O que é isso? É um ataque do diabo? O senhor tem alguma revelação para mim? Os doidos, são os doidos. Não, você acordou porque é tua carne mesmo. Você comeu uma pizza, tomou uma Coca-Cola no domingo. Comeu lá metade de uma pizza. Ficou, né? Vai acordar meio com enxaqueca. Eu já fiz muito isso no passado, agora não como mais essas coisas. Aí, não, eu acho que foi o ataque do diabo enquanto eu dormia. Não é tua carne mesmo. De vez em quando alguém manda assim: haja paciência. Pastor, eu tive um sonho com isso, com aquilo. Eu falei: meu irmão,
Isso é pior besteira. Se você der crédito para isso, está dando crédito para besteira. Deus fala com a palavra. Teu sonho está na palavra? Não. Então, é a tua carnona mesmo. Vocês entendem? Então a nossa carne, ela não prova que o Espírito Santo está em você. O que prova é isso aqui. Isso aqui é Espírito. Eu tenho convicção nisso. Assim é na minha vida. Se eu creio que Ele está dentro de mim, está. A palavra não pode falhar. Ainda que eu me sinta mal, ainda que eu não me sinta bem, ainda que eu fique resfriado, ainda que me dê dor de barriga, Ele está em mim. Eu não ando mais por emoções, não ando mais pela minha carne, eu ando pelo meu homem interior, pelo meu espírito, e meu espírito é convicto na verdade. É convicto. Eu não ando mais por essas coisas. Demora anos para amadurecer, mas a minha carne não me engana mais. Quantas vezes acontece com você também? Eu estou assim, olho para uma pessoa, aí minha carne fala assim, ih, essa pessoa fala, pode parar minha carne. Eu não vou julgar essa pessoa não. Às vezes eu estou entrando no Bergamini. O Bergamini é que eu moro do lado, eu não faço compra de mesa, eu vou lá e compro os picadinhos. Então eu vou lá, direto. Estou assim com o carrinho, aparece um na minha frente, né? Um meio gordinho, uma meia gordinha, tudo travado aqui, não dá para passar, ele vai assim, ó. Parece, sabe aquele Mr. Magoo que não enxergava nada? Ele não percebe que está travando o trânsito todo do mercado, ele está assim. Aí ela para ver uma coisa, larga o carrinho no meio, não dá para passar aqui, nem aqui. Aí ela vai ver a coisa. Opa, saí aqui. Aí eu vou me irritar e julgar a pessoa, falo, não. Vou ficar quietinho aqui, a minha carne vai ser crucificada aqui agora. Não vou nem pensar mal dela, nem me irritar, nem achar que eu tenho o direito de passar rápido. E se fosse eu que estivesse passando ali? Não atrapalharia a mesma coisa? Né? Olha só o que aconteceu comigo. Abre aí uma aspa. Eu estou lá no Bergamini, eu pego o carrinho e vou embora. Quando eu chego lá no meio, esse carrinho não é meu. Tá chique. Não é meu. Aí eu voltei lá e tinha uma senhora com o meu carrinho procurando dela. Mas antes disso, o que aconteceu? Um dia trocaram o meu carrinho. E eu fiquei bonzinho, porque fizeram a mesma coisa que eu fiz. Eu me irritei. Aí quando eu troquei, falei, você também trocou. Não se irrite mais. Obrigado, Deus, a disciplina vem, né? Vocês estão entendendo? Não deixa nem isso entrar mais na tua mente, que a tua carne quer julgar todo mundo. Eu vou ter que abrir essas coisas. O marido olha para a esposa, ela fez uma coisa, ou pôs um pouquinho de sal na comida ou menos, ou fez alguma coisa que ele queria chegar em casa e não queria aquilo. Então ele chega já atravessado. Aí olhou, a esposa não tá do jeito que eu queria. Primeira coisa, ele já entra amarrado, né? E não reclama, viu aquilo que está errado e fala, minha carne, você fala para tua carne, nem você vai falar, carne, você está amarrado. Não vou me irritar com a minha esposa, não sei o dia que ela passou, a perturbação que ela teve com as crianças, eu chego resmungando. É a carne. Você já descobriu a tua carne como é maligna? Quer encontrar o diabo? Olha para a tua carne. Tá aí o diabo em pessoa, na tua carne. Nesse gênio ruim. Vocês estão entendendo? Então, nós vivemos por fé. Leva essas coisas à morte. É uma prática diária. Agora, eu não sinto que o Espírito está em mim, mas ele está porque a palavra diz que está. E eu creio na palavra, eu sou convicto. Tá claro isso? Então, quando eu me tornei filho, Deus enviou ao meu coração o Espírito do seu Filho. Agora eu posso dizer com convicção, Deus é meu Pai, Abba Pai, Deus é meu Pai, eu sou filho de Deus. O Espírito está dentro de mim, é a Escritura de Deus dentro de mim. Eu não preciso falar em línguas, não preciso gritar, eu não preciso dar glória, não preciso me entortar, não preciso sapatear, eu não creio em canela de fogo, não existe sapato de fogo na Bíblia, porque onde está escrito no Novo Testamento, canela de fogo e sapato de fogo, não existe, eu não creio em nada disso, eu creio numa coisa, ele está em mim e acabou, está escrito, selado com o Espírito Santo da promessa. Vamos para outros textos, vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, são versos que você deve ter marcado na sua Bíblia, e tanto que eu já falei sobre eles, mas primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, e olha que Coríntios era uma igreja pentecostal, e não sabia que o Espírito estava dentro deles, que coisa, né? Para não tomar muito tempo, vamos lá, versos 16 e 17,
1 Coríntios 3, verso 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita aonde? Em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, o que Deus vai fazer? Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é o quê? Sagrado. Você é sagrado para Deus. Então Paulo está dizendo, vocês não sabem que vocês são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que Paulo diz? Vocês não sabem que vocês são templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Então, no Velho Testamento, a visão de adorar a Deus, se relacionar com Deus, era o templo. Era o templo de Salomão. Aquele templo. Então eles tinham aquela mentalidade. Você vai ver o salmista dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. O que era a casa do Senhor? Ele ficava alegre quando ele ia no templo, porque ele achava que Deus morava lá. Ele não tinha noção que Deus no futuro habitaria dentro dele. Então a visão de Deus do Velho Testamento precisava um lugar, primeiro o tabernáculo e depois um templo. E eles iam lá para encontrar com Deus, que eles achavam que lá era a casa de Deus. Agora isso foi transferido para a igreja também. Eles acham que ir no lugar entre quatro paredes é a casa de Deus. Eles acham que o templo de Salomão é a casa de Deus, que a igreja que é prédio é casa de Deus, que Deus habita lá. Então vou lá na casa de Deus. Errado! Na nova aliança não existe templos, não existe construções. Construções é coisa desta vida. Na nova aliança o templo de Deus são pessoas. Deus fez de nós o verdadeiro santuário. Deus habita dentro de nós, por isso que a verdadeira adoração é dentro de nós, no nosso espírito. Adoração não é ficar cantando música, adoração não é subir no monte ou ir para Jerusalém para adorar como a mulher samaritana achava. Adoração, eu posso adorar a Deus em qualquer lugar, dentro de um metrô, de pé, andando no meio da multidão. Eu posso ali adorar a Deus, posso estar dirigindo, adorando a Deus, posso estar comendo, sem estar cantando nada, de shorts e camiseta em casa, e não é pecado, e adorar a Deus mastigando em espírito, porque Deus está dentro de mim, Ele fez de mim o verdadeiro santuário. Por isso que a igreja é o templo de Deus. O lugar de adoração é dentro de você, não depende de música, de dança, de mexer corpo, de levantar a mão, de sair fumaça, de luzes, de telão, não depende de nada disso, é coisa do sistema, mas não é coisa de Deus. Você é a igreja, quando nós nos reunimos, como estamos aqui, nós somos o templo reunido, a igreja reunida. Nós temos a verdadeira adoração, comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Você está entendendo isso? Então Paulo fala, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus, então o Espírito não está fora de mim. Eu não estou buscando o Espírito Santo. Se você for ler as cartas de Paulo, ele nunca disse, busque bastante o Espírito Santo. Ele nunca afirmou que eu tenho que buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está dentro de mim. Agora ele orientou que eu posso procurar dons. Os dons não é o Espírito Santo, ele que dá, mas não é o Espírito Santo. Você tem convicção que Deus está dentro de você agora? E se você estivesse sentindo com dor de barriga, alterou alguma coisa? Não. E se você está cansado aí assim, ó, né? Alterou alguma coisa? Não. E se você nessa semana, uma coisa deu errado, um dinheiro que você tinha que ganhar, perdeu, alterou alguma coisa? Não. Ele está dentro de você para sempre. Você é selado com o Espírito Santo da promessa. Não envolva a Deus nas coisas visíveis, que as coisas visíveis frustram. A gente pensa que Deus falha, ou Deus deixou de fazer, ou é castigo de Deus, porque eu associo Deus com esse monte de coisinha complicada, humana que a gente tem. E Deus está muito acima disso. Deus está no Espírito. Nós estamos no Espírito e adoramos Deus no Espírito. Aí mesmo nesta carta, vamos para o capítulo 6, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, vamos ler versos 19 e 20. Esse capítulo aqui, Paulo está condenando a sensualidade, se unir à prostituta. Não vou ler tudo sobre isso, mas vamos só ler 2 versos quando ele vai terminando o assunto. No verso
19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? É Deus. Deus habitando em nós na pessoa do Espírito Santo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Olha lá. Que está onde? Fora ou dentro de nós? Que está em vós, o qual vocês têm da parte de Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Porque fostes comprados, nós somos comprados com o sangue de Jesus, nós pertencemos a Ele. Pois porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O que Paulo estava dizendo? Que o homem que se une à prostituta se torna um corpo com ela. Aí Paulo fala, eu sou templo do Espírito Santo, vou unir meu corpo a um corpo de prostituta e vou me tornar uma só carne. Vocês não sabem que vocês são um santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês, está em vocês, que vocês foram comprados por preço? Glorifique a Deus no vosso corpo, não cometa esse ato. É isso que Paulo está dizendo, despertando os coríntios para quê? Para entenderem que o Espírito de Deus habita neles. Sim ou não? Agora vamos lá. Romanos capítulo de número 8, volta um pouquinho. É a carta anterior. Romanos capítulo de número 8. Você tem que ouvir isso, deixar cair no teu coração e crer. Depois, quando for postado este vídeo, você com calma, veja ele de novo, veja com calma, anote os versos, depois você releia os versos, e depois você assista ele de novo. É assim, quando você come, a comida tem que fazer digestão, e depois da digestão, o teu corpo vai absorver o que é bom, e expelir o que é ruim, e vai distribuir o que é bom no teu sangue, que o sangue vai distribuir tudo no corpo todo, em todas as células, nos ossos, nos tecidos, nos músculos, nos nervos. Então não tenha pressa. Eu vejo o crente muito apressado, ele quer ouvir 30 pregações numa semana, não vai absorver nada. Deixa eu dar uma dica, pega esse assunto de hoje, fica uns 10 dias em cima dele, não tenha pressa de no dia seguinte querer ouvir outra coisa, depois assimile, deixa a digestão espiritual acontecer em você, a verdade ser impregnada no teu espírito. De vez em quando entra em contato irmãos comigo, fico o dia inteiro procurando coisa da graça. Por que isso? Porque aquilo não amadurece no conhecimento. Ficam ouvindo 1001 coisa ao mesmo tempo. Isso aí não absorve nada. Quando você vai fazer um apanhado, o que aprendeu? Não, aquele falou aquilo, esse falou outro. E agora? Aquele falou aquilo, e agora? E agora? Fica confuso. Pegue isso aqui, gaste até a semana que vem em cima disso aqui que eu estou falando. Reveja os textos, leia, mastigue-os. Depois veja de novo. Vai preparando o teu espírito para o próximo verso da semana que vem. Deixa eu alimentar vocês. Não fica ouvindo 1001 coisa o tempo todo, gente, porque você não vai ter proveito. As coisas do Evangelho se aprendem a cada passo, mas bem aprendida, bem repetida, bem mastigada, bem digerida. Entende o que eu estou dizendo ou não? Não quero aprender tudo de uma vez, que não dá. Nenhuma criança, por mais que queira, vai fazer 18 anos. Eu tinha 12, quero fazer 18 anos. Eu tinha 13, demorou para chegar a 18 anos. Em compensação, chegou nos 60, depois não resolveu nada. Então você não vai ter uma idade madura, ansioso, desesperado. Não vai. Você tem que ter equilíbrio, aprender com calma, deixar a verdade tecer o teu espírito e amadurecendo. Agora tem que ter um tempo para se alimentar durante a semana. Faça isso. Então, Romanos capítulo de número 8, depois que Paulo fala que não há mais condenação, ele vai falar do que é andar na carne, no espírito. Ele fala que a carne pende para as coisas da carne, o espírito pende para as coisas do espírito. E aí no verso 8 ele vai dizer assim: portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí ele diz: vós porém não estáis na carne, mas no espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, olha, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, o Espírito de Deus quem é? Olha lá, se alguém não tem o Espírito de Cristo, é o Espírito de Cristo.
Esse tal não é dele. Então, o que prova que eu sou de Deus? Eu tenho o Espírito ou não tenho o Espírito? Estou selado com o Espírito ou o Espírito não habita em mim? Então o que prova que eu sou de Deus é se eu tenho o Espírito ou não. Se alguém não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Deus. Vocês estão vendo como isso é sério? Por quê? Porque todo filho é selado com o Espírito. Todo filho tem a garantia dentro dele que é o Espírito Santo. Todo filho é o verdadeiro templo de adoração. Todo filho é a verdadeira igreja. Se eu não tenho o Espírito, nada disso é real para mim. Nada disso é real para mim. Então vou ler de novo. O verso 9. Vós, porém, não estáis no Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora, olha o que ele fala do nosso corpo, ó. Se porém Cristo está em vós, como é que Cristo está em mim? No Espírito. Olha lá, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. O que está vivo em mim na ótica de Deus? Com letra minúscula, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então o que Paulo está explicando? Se o Espírito Santo habita em você, esse corpo para Deus está morto. Esse corpo, a carne, a natureza carnal, nunca vai produzir nada que agrade a Deus. Ela não tem condições de fazer uma obra para ser salva. E na ótica de Deus é um corpo morto, assunto encerrado. Deus trata com o teu homem interior. Deus trata com o teu espírito. Isso está vivo para Deus. Quando Deus olha para você, ele vê um corpo morto que vai voltar ao pó, que quer produzir um monte de coisa errada e não tem mais jeito, está condenado. Mas você está vivo por dentro, o homem interior, vivo no Espírito. É com esse homem interior que Deus trata. Você adora a Deus com o homem interior, com o Espírito, onde o Espírito de Deus habita em você. Então esse corpo está morto, por isso que esse corpo tem sintomas, tem sentimentos, ele quer coisa errada, ele é uma máquina de produzir coisa errada, desavença, dissensões, facções, bebedice, glutonaria, discórdia, briga, feitiçaria, idolatria. A tua carne está morta o tempo todo atrás disso, está morta, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito, o homem interior é vida por causa da justiça. Qual a justiça? A justiça que vem da cruz. Está claro isso na tua mente? Estamos indo? Agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, vai para frente, já é a próxima carta. Vamos ler o verso 12, capítulo 2, verso 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 2:12. Vamos ler desde o verso 7, né? Desde o verso 6. 1 aos Coríntios 2:6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Que sabedoria é essa lá? Não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Então Paulo está falando de uma sabedoria que estava oculta e que foi revelada, que é o Evangelho. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então o que Paulo está pregando? Uma sabedoria oculta, que estava oculta, mas Deus predestinou para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Então, para aí. Toda aquela gente religiosa, sábia religiosamente, não conheceu isso que Paulo pregava, não conheceu essa sabedoria. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, ela jamais teria crucificado o Senhor da glória. Como está escrito, ela não passa pelo corpo, essa revelação. A sabedoria não passa pelo corpo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, o conhecimento do Evangelho não passa pelas sensações do corpo, não passa por aquilo que eu cheiro, por aquilo que eu vejo, não passa. O meu corpo nunca vai ter revelação do Evangelho, não serve para nada.
Mas como é que Paulo ficou sabendo desse mistério que estava oculto e que agora foi revelado? Olha lá, verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Ora, presta atenção, isso aqui é uma dinamite, gente, isso aqui é uma bomba atômica espiritual. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. O que, pastor? É isso. Nós não temos recebido o Espírito do mundo. Então existe um Espírito no mundo? Sim. Não é isso que nós recebemos. E sim o Espírito que vem de Deus. Para que eu recebi o Espírito que vem de Deus? Para que eu fui selado com o Espírito Santo? Para que eu recebi o Espírito de Cristo? Para que conheçamos. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos deu o quê? Nos foi dado gratuitamente. Então por que eu recebi o Espírito Santo? Eu fui selado, eu sou santuário de Deus, tudo isso, por quê? Agora Paulo fala, para que conheçamos. Presta atenção no que eu estou dizendo, olha aí, domina a tua mente aí, presta atenção. Por que eu recebi o Espírito que vem de Deus? Para que eu conheça, para que conheçamos um conhecimento sobrenatural de um outro mundo, das regiões celestiais, de uma outra dimensão, que é o Evangelho da graça de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, fazendo voto, não, pagando preço, não, subindo no monte, não, guardando a lei, não, fazendo sacrifício, não, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então eu recebi o Espírito que vem de Deus para que agora eu tenha condições de conhecer. O Evangelho é um conhecimento, conhecer o que nos foi dado o quê? De graça, gratuitamente. Então é o Espírito que vai revelando, trabalhando em mim. Ele é delicado, olha, você tem uma criancinha em casa, você não pode falar uma coisa de adulto para ela entender, que ela não vai entender. Ela vai entender? Eu tenho uma neta lá, eu não posso falar certas coisas porque a cabecinha dela, psique, ela só sabe falar não quero, não, mamãe, papai, dá, é meu, ela não sabe mais nada, entende? Então o Espírito Santo, presta atenção, você é como criança, ele não pode vir com uma coisa, um conhecimento grande, porque você não está preparado, você nasceu espiritualmente, mas você é ingênuo, é criança ainda. Então ele vai dando aos pouquinhos, na medida que você vai conhecendo o carta de Paulo aos Gálatas, aí ele vai dar uma medidinha, você vai crescer, aí você vai para Colossenses, ele vai fazer você conhecer um pouquinho mais, ele vai falando de acordo com a tua estatura espiritual. Tem crente maduro que você pode conversar sobre tudo, mas tem crente que não dá para falar sobre tudo, você tem que reter, porque a cabeça dele ainda não evoluiu. Ele ainda não tem condições espirituais, o espírito dele é lá uma criancinha. Você tem que dar a mamadeira, a dose certa, a medida certa, porque se você falar coisa muito grande vai atrapalhar, ele não tem codificador ainda para entender. É por isso que a predestinação, quando alguém fala, Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nos predestinou para Ele quando? Antes da fundação do mundo. Se nós fomos predestinados antes da fundação do mundo, então a terra não existia, o mundo não existia. Como é que Deus vai predestinar alguém que não existe? Se Ele me predestinou, será que eu já não existia? Ele me conheceu antes da fundação do mundo. Aonde eu estava para Ele me conhecer? Aí eles vão falar presciência de Deus, é que Ele viu lá no futuro que você ia existir, não é nada disso. Então pare e pense. Será que eu já não existia numa outra dimensão e vim aqui para a Terra? Só para você pensar. Talvez eu tenha até me precipitado em falar isso. Ele me predestinou antes da fundação do mundo. Ele não vai predestinar quem não existe, vai? Ou era uma fumacinha assim no ar?
Me escolheu antes que existisse terra. Depois que ele fez a terra, eu ia nascer milhares e milhares de anos depois. Como é que ele me escolheu antes de eu existir? Pensa. Um dia eu vou falar claramente sobre isso. Pensa. Então, você tem que ir comendo aquilo que você vai entendendo. Por isso que toma cuidado, por favor. Eu falo que nem um pai para vocês. Não fica dando ouvido a qualquer coisa que se fale da graça de Deus. Tem um monte de gente falando da graça de Deus, estão falando abobrinha. Estão falando que Jesus já voltou na década de 70, quando o templo foi destruído nos anos 70. Entende? Estão falando tanta coisa. Entende? Que o diabo nunca existiu. Estão falando um monte de besteira e tem um monte de crente. Não é todo mundo que está falando da graça, tem um monte que já ultrapassaram a graça. Fica nas cartas de Paulo. Eles estão misturando Apocalipse com Daniel, com Mateus 24. Apocalipse não é evangelho. Apocalipse não é evangelho da graça de Deus. Entenda isso. Entenda ou não? Então, calma, cuidado com quem você ouve, mesmo que fala que está da graça de Deus, porque a tua cabeça pode estar confusa. De vez em quando eu recebo umas perguntas confusas, eu falo assim, esse aí está escutando um monte de gente ao mesmo tempo, né? Eles estão dizendo assim, quando você morre, você já vai ser aperfeiçoado instantaneamente. Não vai, o seu corpo vai ser ressuscitado, você vai ser salvo em espírito, mas sem corpo. Quando Cristo vier, vai haver a ressurreição de todos os corpos, aí você vai ter um corpo glorificado. Vocês estão entendendo ou não? Então tem um monte de gente na graça falando um monte de coisa, cuidado. Então fique com aquela comidinha, só mastiga aquilo, deixa a comida que você come se transforma em você. A batatinha, o arroz, feijão se transforma na tua própria carne, corre no teu sangue aquilo ali. Então essas verdades vão se transformar em você, no que você é no seu espírito. Tenha paciência. Como é que eu vou ter revelação disso? Eu recebi o Espírito de Deus para que eu conheça o que nos foi dado, o quê? Gratuitamente. E só mais uma coisinha, vamos lá antes da cruz, vamos para antes da cruz. João, capítulo de número 16, Mateus, Marcos, Lucas, João. Jesus deu uma dica aqui, o que o Espírito Santo faria, né? Mateus capítulo, João, eu falei Mateus ou João? João 16, verso 13. Ele está falando desse capítulo aqui a respeito do Espírito Santo que viria ainda. Ele não foi para a cruz, o Espírito Santo ainda não havia vindo, ele precisava chegar lá para que o Espírito Santo viesse. E ele fala isso no verso 13 do capítulo 16. Ó. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o que é a verdade? O que Paulo falou? Quando vocês ouviram a palavra da verdade, Efésios 1,13, o evangelho da vossa salvação. Agora dá para entender claro isso aqui, antes da cruz. Quando porém vier o Espírito da verdade, o Espírito que vai dar vida ao evangelho, ele vos guiará a toda verdade. O Espírito Santo não vai te guiar a coisa enganosa. O Espírito Santo não vai te guiar você a acreditar em rosa ungida, sal grosso, essa macumba dentro da igreja. Presta atenção, isso não vem do Espírito. Quando ele vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Ele não vai te levar a crer em mentira, gente, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Agora, qual o foco do Espírito Santo? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, qual é a obra que o Espírito Santo vai fazer dentro de mim? Me revelar o Evangelho. Jesus disse, ele me glorificará. Então, toda a ação do Espírito Santo em cima do Evangelho, da revelação, vai glorificar Jesus, vai apontar. Olha o que foi feito na cruz. Olha Jesus, olha a obra da cruz, olha o sangue derramado, olha a redenção, olha o corpo de Cristo. O Espírito te leva para Jesus, vai glorificar Jesus. Ele não vai te levar para a lei, não vai te levar para a velha aliança, não é esse o foco dele. Ele vai te guiar a toda a verdade. Qual é o centro dessa verdade? Vai te guiar para a cruz, para o centro do Evangelho da graça de Deus. E porque sois filhos,
Deus enviou o quê? Ao nosso coração. Vamos lá, Gálatas 4, vamos terminar onde começamos. E porque sois filhos, verso 6, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: ah, Deus é meu Pai, Deus é meu Pai. Eu sei que sou filho de Deus agora, eu sei que sou salvo. Por isso aquele que fala que é crente não sabe que é salvo, nunca nasceu do alto. Sei que sou salvo, sei que sou de Deus. Pai, Deus é meu Pai. E na semana que vem nós vamos falar disso aqui, ó. De sorte que você já não é escravo, você é filho. Deus não tem filhos escravos. Deus não tem filhos escravos. Deus não tem filhos debaixo de escravidão. Nós vamos falar isso a semana que vem. Recebe a palavra de hoje? Amém. Então vamos terminando esta palavra por aqui. Amém?